Fui no médico essa semana, aí ele perguntou como é que tá a sua alimentação. Eu digo, graças a Deus tá bem, doutor. Eu me alimento com verdura, legumes, peixe, como carne vermelha uma vez por semana. Ele disse, muito bem. E seu sono, como é que tá? Eu digo, durmo 8 horas por noite, graças a Deus, tá tudo bem também. Ele disse, exercício. Eu digo, todo dia de manhã, quando me levanto, me exercito, levemente, tudo legal. Ele disse, sexo. Eu digo, todo dia, né, doutor? Dou aquela futucadazinha que é de lei. Ele disse, bebe? Eu digo, nunca na vida. Bebo não, doutor. Ele disse, drogas? Ele disse também, o que é isso, droga? Não sei nem o que é isso, doutor. Aí o doutor disse, então qual é o seu problema? Eu digo, menti muito, doutor. Ultimamente eu venho mentindo que só a peste. Eu fiquei uma semana sem colocar açúcar no café. Daí percebi que eu não gosto de café, gosto até do açúcar. Alô? Alô? Alô?